O comunismo, desde o seu surgimento no século XIX, sempre foi considerado uma ameaça à fé cristã e à ordem social pela Igreja Católica. Não se trata de uma questão política, mas de uma oposição fundamentada na doutrina cristã. A Igreja reconhece que há injustiças sociais que precisam ser combatidas, mas afirma que o comunismo não é a solução. Pelo contrário, ele agrava os problemas ao negar a dignidade humana, atacar a família e colocar o Estado no lugar de Deus. A ideologia comunista, formulada por Karl Marx e Friedrich Engels, prega que a história da humanidade é marcada pela luta de classes. Segundo essa visão, o proletariado, os trabalhadores, deve se rebelar contra a burguesia, eliminando a propriedade privada e instaurando uma sociedade igualitária. No entanto, para alcançar esse objetivo, o comunismo nega a existência de Deus e transforma o Estado em uma autoridade absoluta. Essa visão materialista é incompatível com os princípios da fé cristã, que reconhece Deus como o Criador e a fonte de todos os direitos humanos. A Igreja Católica identificou, desde o início, os perigos dessa ideologia. O Papa Leão XIII, em 1891, publicou a encíclica Rerum Novarum, que é considerada o marco da doutrina social da Igreja. Nesse documento, Leão XIII condena tanto o capitalismo desenfreado quanto o socialismo e o comunismo. Ele afirma que a propriedade privada é um direito natural dado por Deus e que abolir esse direito seria um ataque direto à dignidade humana e à estabilidade social. A encíclica destaca que o trabalho deve ser valorizado, mas sem destruir os direitos individuais, principalmente o direito à propriedade. Além disso, Leão XIII rejeita a luta de classes proposta pelos comunistas. Para o Papa, a sociedade deve ser baseada na cooperação e na solidariedade, e não no conflito. A justiça social, segundo a doutrina cristã, deve ser alcançada por meio da caridade, do respeito mútuo e da busca pelo bem comum, e não pela violência ou pela revolução. A encíclica Rerum Novarum deixou claro que qualquer sistema que negue a dignidade humana e dependa do controle absoluto do Estado é incompatível com os ensinamentos da Igreja. Essa condenação foi reforçada em 1931, com a encíclica 40º Ano, publicada pelo Papa Pio XI. Nesse documento, o Papa aborda as consequências do avanço das ideologias totalitárias, incluindo o comunismo e o fascismo. Ele alerta que o comunismo, ao pregar a eliminação da propriedade privada e o controle do Estado sobre todos os aspectos da vida, destrói a liberdade individual e ameaça a própria estrutura da sociedade. Pio XI enfatiza que a liberdade humana é um dom de Deus e que qualquer ideologia que tente suprimir essa liberdade está em oposição direta aos princípios cristãos. Mas a condenação mais contundente ao comunismo veio em 1937, com a publicação da encíclica Divini Redemptoris, também escrita por Pio XI. Nesse documento, o Papa descreve o comunismo como uma ideologia intrinsecamente perversa e alerta que ela representa um grave perigo para a civilização cristã. Pio XI explica que o comunismo, onde quer que tenha sido implementado, trouxe destruição, miséria e perseguição religiosa. Ele denuncia que os regimes comunistas tentam substituir Deus pelo Estado, impondo um controle total sobre a vida das pessoas. O Papa também destaca que o comunismo engana os pobres com promessas de justiça social, mas na prática transforma as pessoas em escravas do Estado. A encíclica afirma que os católicos devem resistir a essa ideologia, lembrando que a verdadeira justiça só pode ser alcançada com Deus no centro da sociedade. Pio XI deixa claro que o comunismo não é apenas uma questão econômica ou política, mas um ataque direto à fé cristã e à dignidade humana. Outro ponto fundamental abordado pela Igreja é o ataque do comunismo à família. Para os comunistas, a família é uma instituição burguesa que deve ser eliminada. Eles acreditam que o Estado deve assumir o papel da família,
controlando a educação das crianças e impondo seus próprios valores. Isso, para a Igreja, é inaceitável. A família é uma instituição sagrada, criada por Deus, e qualquer tentativa de enfraquecê-la é um ataque direto à ordem divina. Essa visão se manteve firme ao longo do tempo. Durante o século XX, a Igreja continuou a condenar o comunismo, especialmente por meio de São João Paulo II. O Papa polonês viveu sob um regime comunista e conhecia, na prática, os danos causados por essa ideologia. Ele foi um dos maiores críticos do comunismo na história da Igreja, chamando-o de cultura da morte. João Paulo II afirmava que o comunismo destrói a liberdade, desumaniza as pessoas e promove uma visão de mundo onde a vida humana perde seu valor diante das ambições do Estado. A condenação ao comunismo não é uma posição política, mas uma defesa da verdade da fé. A Igreja reconhece que há desigualdades e injustiças que precisam ser enfrentadas, mas ensina que a solução não está em ideologias materialistas e ateias, e sim na busca por uma sociedade baseada na justiça, na caridade e no respeito à dignidade humana. O comunismo, ao negar Deus e colocar o Estado no centro de tudo, destrói a liberdade e a moralidade, levando ao totalitarismo. Os frutos do comunismo ao longo da história comprovam as advertências da Igreja. Onde quer que essa ideologia tenha sido aplicada, resultou em perseguição religiosa, destruição das famílias e miséria. Milhões de cristãos foram perseguidos, presos e mortos em países comunistas. Igrejas foram destruídas, padres foram presos e os valores cristãos foram suprimidos em nome de um ideal utópico que nunca trouxe liberdade ou igualdade. Na União Soviética, por exemplo, a religião foi considerada um inimigo do Estado. Igrejas foram fechadas e milhares de padres foram executados ou enviados para campos de trabalho forçado. Na China comunista, até hoje, a Igreja Católica sofre perseguição. O governo controla as igrejas e impõe regras que vão contra a doutrina católica. Muitos bispos e sacerdotes vivem na clandestinidade para continuar fiéis a Roma. Diante disso, a mensagem da Igreja é clara. O comunismo é uma ideologia perigosa que ameaça a liberdade religiosa, a dignidade humana e a estrutura da família. Os católicos têm o dever de resistir a essa ideologia e defender a verdade da fé. A Igreja ensina que a justiça social deve ser buscada, mas sem abandonar os princípios fundamentais da fé cristã. A verdadeira justiça não pode ser alcançada eliminando Deus da sociedade. Pelo contrário, é com Deus no centro de nossas vidas que podemos construir uma sociedade mais justa e humana. A mensagem da Igreja é um chamado à defesa da verdade, da liberdade e da dignidade humana. É um convite para que os católicos permaneçam vigilantes contra qualquer ideologia que tente afastá-los de Deus e da ordem natural estabelecida por Ele. A condenação ao comunismo é, portanto, uma defesa da liberdade, da fé e da dignidade humana. A Igreja sempre será um farol de verdade em meio às trevas das ideologias que tentam destruir a moral cristã. Que possamos permanecer firmes na defesa da nossa fé, confiando que com Deus no centro de nossas vidas podemos enfrentar qualquer ameaça. A condenação da Igreja ao comunismo não é apenas teórica ou baseada em previsões abstratas. Os frutos dessa ideologia foram experimentados ao longo do século XX em diversos países, trazendo miséria, destruição da liberdade e perseguição religiosa. Onde quer que o comunismo tenha sido implantado, ele deixou um rastro de sofrimento, especialmente para os cristãos que, em muitos casos, foram considerados inimigos do Estado. A Igreja Católica foi uma das principais instituições perseguidas pelos regimes comunistas. Isso aconteceu porque a doutrina comunista prega que o Estado deve ser a autoridade máxima e o único poder na vida das pessoas. Qualquer instituição que reivindique uma autoridade espiritual, como a Igreja, é vista como uma ameaça ao controle absoluto que o comunismo busca impor.
Assim, nos países comunistas, houve uma tentativa sistemática de erradicar a religião e substituir Deus pelo Estado. Na União Soviética, por exemplo, após a Revolução de 1917, o governo bolchevique liderado por Lenin declarou guerra aberta contra a religião. Igrejas foram confiscadas, padres foram presos e milhares de cristãos foram executados ou enviados para campos de trabalho forçado. A propaganda comunista descrevia a religião como uma superstição que precisava ser eliminada para que o progresso humano fosse alcançado. As igrejas que não foram destruídas foram transformadas em museus de ateísmo e os fiéis eram vigiados e perseguidos. Essa repressão religiosa continuou sob o comando de Joseph Stalin, que viu na igreja um obstáculo à consolidação do poder comunista. Durante o regime de Stalin, estima-se que mais de 100.000 padres ortodoxos tenham sido executados ou enviados para gulags, os temidos campos de trabalho forçado. As missas passaram a ser clandestinas e qualquer demonstração pública de fé era motivo para prisão. O objetivo era claro: erradicar qualquer forma de espiritualidade que pudesse desviar a lealdade das pessoas ao Estado. Mas a perseguição religiosa não se limitou à União Soviética. Em países como a China, Cuba, Coreia do Norte e os países do leste europeu, o comunismo implementou políticas semelhantes. Na China, por exemplo, o Partido Comunista de Mao Tse-tung perseguiu brutalmente a Igreja Católica. Até hoje, a Igreja na China vive sob intensa repressão. O governo chinês criou a chamada Associação Patriótica Católica, que é controlada pelo Partido Comunista e só permite a prática da religião dentro dos limites impostos pelo Estado. Bispos e padres que se recusam a obedecer ao governo são presos ou desaparecem misteriosamente. Outro exemplo claro de como o comunismo atacou a liberdade religiosa é o caso da Coreia do Norte. Desde que o regime comunista foi estabelecido no país, a religião foi praticamente eliminada. Os cristãos que foram encontrados praticando sua fé foram mortos ou enviados para campos de concentração. Até hoje, a Coreia do Norte é considerada um dos piores lugares do mundo para ser cristão. Lá, o culto ao líder do país é obrigatório, e qualquer prática religiosa é considerada traição. Além da perseguição à igreja, os regimes comunistas também promoveram políticas que destruíram a estrutura familiar. A família, que é a base da sociedade segundo a doutrina católica, foi considerada pelos comunistas como uma instituição burguesa que deveria ser substituída pelo Estado. Em muitos países comunistas, o Estado passou a controlar a educação das crianças, impondo valores ateus e marxistas e afastando os jovens da influência dos pais. Na União Soviética, por exemplo, as crianças eram incentivadas a denunciar seus próprios pais se eles demonstrassem crenças religiosas ou opiniões contrárias ao governo. O caso mais famoso é o de Pavlik Morozov, um garoto que se tornou herói da propaganda comunista após denunciar o próprio pai por supostamente ir contra o regime. Esse tipo de doutrinação estatal enfraqueceu os laços familiares e criou uma geração que via o Estado como a única autoridade legítima. A destruição da família também aconteceu por meio da imposição de políticas de controle de natalidade. Na China, o governo comunista implementou a política do filho único, que levou a milhões de abortos forçados e esterilizações. A Igreja sempre defendeu o direito à vida e à sacralidade da família, mas, nos regimes comunistas, esses princípios foram completamente ignorados. Outro aspecto que merece destaque é a forma como o comunismo tenta redefinir a moralidade. A ideologia comunista nega qualquer fundamento moral baseado na religião. Em vez disso, a moral é definida pelo Estado, que decide o que é certo e errado de acordo com seus próprios interesses. Essa moralidade relativa levou a atrocidades em massa, como genocídios, torturas e prisões arbitrárias. O comunismo também promoveu a destruição da liberdade de expressão. Nos países comunistas,
Qualquer opinião que fosse contrária ao governo era censurada, e aqueles que ousavam questionar o regime eram silenciados. A liberdade de pensamento e de consciência, que são princípios fundamentais da doutrina católica, foram completamente suprimidos. O resultado foi uma sociedade onde as pessoas tinham medo de falar, pensar ou expressar suas crenças. Diante desse cenário, a Igreja Católica não ficou em silêncio. Mesmo sob perseguição, muitos cristãos mantiveram sua fé e resistiram ao regime comunista. Padres, bispos e fiéis comuns se tornaram mártires, dando suas vidas em defesa da liberdade religiosa. A Igreja continuou a pregar a verdade do Evangelho, mesmo quando isso significava enfrentar a morte ou a prisão. Um dos maiores exemplos de resistência ao comunismo foi o Papa São João Paulo II. Nascido na Polônia, ele viveu sob o regime comunista e viu de perto os efeitos devastadores dessa ideologia. Quando se tornou Papa, João Paulo II desempenhou um papel fundamental na queda do comunismo na Europa. Seu apoio ao movimento Solidariedade na Polônia foi crucial para o enfraquecimento do regime comunista no país. Ele sempre afirmou que o comunismo é uma ideologia que destrói a dignidade humana e promove a cultura da morte. João Paulo II ensinou que a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Ele alertou que qualquer ideologia que tenta afastar as pessoas de Deus está fadada ao fracasso. O comunismo tentou criar uma sociedade perfeita sem Deus, mas, na prática, só trouxe destruição, miséria e opressão. O que a Igreja nos ensina, então, é que devemos estar atentos aos perigos dessas ideologias que ainda estão presentes no mundo de hoje. Embora o comunismo, em sua forma mais explícita, tenha perdido força em muitos lugares, seus princípios continuam vivos em diversas ideologias modernas. A tentativa de enfraquecer a família, de relativizar a moralidade e de colocar o Estado acima de tudo é uma ameaça constante para os cristãos. É dever de todos os católicos defender a verdade da fé, proteger a família e lutar pela liberdade religiosa. Não podemos nos deixar enganar por promessas de igualdade e justiça que escondem a tirania e a opressão. A Igreja nos chama a resistir a essas ideologias e a manter Cristo no centro de nossas vidas. O comunismo é uma ideologia que rejeita Deus e tenta substituir a fé pela adoração ao Estado. Mas a história mostra que qualquer sistema que tenta afastar as pessoas de Deus está condenado ao fracasso. Como cristãos, devemos permanecer firmes na defesa da verdade, confiando que, com Deus no centro, podemos enfrentar qualquer ameaça. A Igreja sempre será uma voz em defesa da dignidade humana, da liberdade e da família. E diante dos desafios do mundo moderno, essa mensagem continua mais relevante do que nunca.